Livro de Moisés, Números, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 14. Nesse mês nós estamos tratando do tema Jesus é o Cordeiro Pascal e nós vamos identificar aqui em Números, capítulo de número 9, a celebração da Páscoa, da Ceia do Senhor na Antiga Aliança e ver como que nós devemos também participar deste momento tão importante na vida cristã, na nossa vida espiritual. Números, capítulo de número 9, a partir do verso 1, nos dizem assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Porque havemos de ser privados de nos apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa do contato com um morto, ou estiver em uma viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Verso 14. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, pedindo a iluminação do Senhor para este momento. Pai Santo e Deus Eterno, nós queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui a Tua boa e poderosa mão tem nos sustentado. E rogamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de compreendermos as maravilhas da Tua lei. Que possamos, ó Deus, sentir prazer ao ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos e praticarmos aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. É no nome santo de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos por iluminação do Santo Espírito. Amém. Páscoa requer santidade ao Senhor. A Páscoa requer santidade ao Senhor. Esse é o título da mensagem nessa manhã.
Meus irmãos, a Páscoa ao Senhor, ou a celebração da ceia do Senhor na nova aliança, ela possui alguns pré-requisitos para que a pessoa possa participar. Na antiga aliança, nós vimos que a pessoa deveria ser circuncidada para poder participar desta celebração. E todos aqueles que estavam impuros não poderiam se achegar na participação deste sacramento. E esses pré-requisitos são algo que nós experimentamos dentro da nossa sociedade. Por exemplo, este ano é ano de eleições municipais. O que você precisa ser ou fazer para participar das eleições? Você precisa ser maior de 16 anos, você precisa ter o seu título registrado em alguma escola, para que você possa participar das eleições e assim votar. Se você estiver fora da sua área, da zona eleitoral, você tem que justificar o seu voto, dizendo que você não está naquela localidade. Então você precisa cumprir com alguns certos requisitos para participar daquele evento. E assim também acontece com a celebração da Páscoa ou da Santa Ceia ao Senhor. Nós precisamos cumprir com alguns requisitos para a sua participação. Nós vemos aqui, meus irmãos, no livro de Números, no capítulo 9, o Senhor falando para os filhos de Israel repetirem essa celebração. Essa celebração foi ordenada pelo Senhor quando eles saíram da terra do Egito, rumo para a terra prometida, como um sinal do cumprimento da promessa de Deus, que Ele viria em libertação do seu povo, para que os levasse para uma terra melhor, que manava leite e mel. Deus enviou a sua última praga ao Egito, matando todos os primogênitos. E para que os filhos da aliança não sofressem com a morte, eles deveriam cumprir com este rito, matando o cordeiro, passando o seu sangue sobre os umbrais da porta, a fim de que a morte não adentrasse dentro da sua casa e família. Assim, meus irmãos, Deus estabeleceu a Páscoa, essa celebração que simboliza para nós a libertação do Senhor sobre os seus filhos. Nós vemos então agora no livro de Números, meus irmãos, essa é uma nova geração, essa é uma geração agora que vai adentrar na terra prometida. E Deus aqui, Ele faz a contagem deste povo, dessa nação, e também repete as instruções para eles. Eles estão aqui acampados no deserto do Sinai, se organizando e recebem várias leis e instruções da parte do Senhor para se consagrarem ao Senhor. E meus irmãos, nós vamos observar primeiramente do verso 1 ao verso de número 3, que Deus deseja a repetição deste sacramento. Observe que o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês, do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito. E ele disse que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, no crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa. No tempo determinado, devem celebrá-la, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Veja, meus irmãos, que é Deus quem determina a repetição deste sacramento. Veja que parte primeiramente da vontade do Senhor que nós celebremos a nossa libertação, que Ele realizou com mão poderosa. Deus determina a forma que o rito deveria ser realizado e repetido. E sabe que é interessante nós observarmos aqui em Números capítulo 9, que quando Deus vai estabelecer a Páscoa em Êxodo capítulo 12, Ele diz que essa celebração deveria ser feita quando eles estivessem na terra prometida. Quando vocês estiverem na terra que eu vos darei, vocês farão este rito. E antes dele adentrarem a terra, Deus ordena que eles repetem essa celebração. O que nós observamos, meus irmãos, é que Deus deseja realizar a celebração
de livramento no meio do seu povo. A Páscoa era a principal festividade judaica, marcando assim o começo do ano judaico. 2 anos e 1 mês após a saída do Egito, Deus ordena a realização da Páscoa. Deus deseja a repetição dessa cerimônia, porque Ele tem prazer em trazer à nossa memória o que Ele fez em nosso favor, nos livrando dos nossos inimigos, nos livrando da condenação e do juízo que havia sobre nós. Moisés, como porta-voz do Senhor, ordena aos filhos de Israel a repetição, e eles assim o fazem conforme Deus havia estabelecido. A nação de Israel passou por vários momentos em que demonstrava fidelidade, momentos que demonstrava infidelidade. E neste momento do deserto do Sinai, eles obedecem à vontade do Senhor e celebram a Páscoa como o Senhor havia determinado. Meus irmãos, o que é mais interessante nós observarmos aqui é o desejo do Senhor na realização deste sacramento. Então, quando na antiga aliança se celebrava a Páscoa, ou na nova aliança, a ceia do Senhor, isso faz parte da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Infelizmente, hoje as pessoas têm a celebração da Santa Ceia do Senhor como algo banal. Não valorizam aquilo que nós fazemos em memória ao Senhor, trazendo à nossa memória os seus atos de redenção sobre a nossa vida. As pessoas preferem dormir até mais tarde do que participar da mesa do Senhor. As pessoas preferem fazer um passeio em família, que não é coisa ruim na sua natureza. Podemos e devemos passear com nossa família, desfrutar dessas bênçãos do Senhor, mas, meus irmãos, a ceia do Senhor é algo valioso para nós. E nós devemos valorizá-la, desejá-la. Muitas pessoas negligenciam a Santa Ceia do Senhor porque não desejam a presença do Senhor nos seus corações. Mas o interessante de observarmos é que Deus requer a repetição, porque Ele deseja trazer à nossa memória o que Ele tem feito em nosso favor. Aqui nós encontramos um mensageiro fiel da parte de Deus. No verso 4, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. No verso 5, então, nós vemos o povo respondendo em obediência. Era um momento especial aqui em que Deus visitaria o seu povo, trazendo à sua memória os seus atos de redenção. E essa geração que está celebrando a Páscoa agora será a geração que irá adentrar a terra prometida. A geração dos seus pais foi uma geração rebelde, eles se desviaram do caminho do Senhor, ficaram 40 anos na terra peregrinando sobre o deserto. E não adentraram a terra prometida por causa da sua rebeldia. Então Deus ordena a repetição deste sacramento para que eles pudessem estar em viva memória o que Deus fez por eles. Só que houve um problema, meus irmãos, nessa celebração. Algumas pessoas foram impedidas de participar. Como nós observamos do verso 6 ao verso de número 8. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado nos filhos de Israel? Moisés lhe respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Meus irmãos, na antiga aliança da graça do Senhor, havia inúmeras instruções sobre como que os filhos de Deus deveriam cultuar ao Senhor. E havia as leis cerimoniais.
em que se a pessoa tocasse no corpo de algum cadáver, ela deveria ficar privada da celebração pública por um determinado tempo, a fim de se purificar deste pecado. Porque a didática de Deus na antiga aliança era mostrar que Ele não tem comunhão com mortos, mas sim com vivos. Então Deus, de uma forma didática, na antiga aliança, Ele estabeleceu essas leis cerimoniais para dizer que a participação, a comunhão para com Ele deve ser em meio à santidade. Então essas pessoas, esses homens que haviam tocado nos cadáveres, eles não puderam participar da ceia ao Senhor, porque eles estavam cerimonialmente impuros. Não é que eles tinham matado alguém, não é que eles tinham cometido adultério, mas eles estavam impuros diante da lei de Moisés, que requeria santidade ao Senhor ao participar dessa cerimônia. A impureza que impediu a participação da Páscoa. Pode alguém cerimonialmente impuro ser privado dessa celebração? É a pergunta que eles fazem. Observe, meus irmãos, que essas pessoas estavam desejosas em participar, só que o seu pecado, a sua impureza, impedia de fazê-lo. Então procuraram a Moisés e Arão para resolver a sua questão. E aqui nós encontramos um ponto importante. Um dilema que muitas vezes se dá na vida dos cristãos. Você pode dizer: eu sei que eu devo participar da ceia do Senhor. Eu sei que essa é uma ordenança de Deus. Eu sei que isso é algo sério. Mas os meus pecados me impedem de fazer isso. Eu estou impuro diante do Senhor. Como que eu vou participar de uma ordenança santa, sendo que os meus pecados estão sempre diante de mim? E aqui, meus irmãos, nós vemos o exemplo e a instrução sobre essa questão. Aqui nós encontramos essas pessoas desejosas de participar, mas impedidas por causa do seu pecado. O que essas pessoas fizeram naquele momento? Elas se privaram da celebração? Elas disseram: olha, nós não podemos participar porque nós estamos cerimonialmente impuros. Então eles procuram Moisés e Arão para resolver essa questão. Ou seja, meus amados, quando você estiver com dúvida, quando os seus pecados estiverem batendo a porta, trazendo a sua consciência, a sua impureza, a sua pecaminosidade, você tem o desejo de participar, mas ainda fica constrangido por conta disso, procure a autoridade estabelecida por Deus para poder te ajudar com essa questão. Moisés e Arão foram separados pelo Senhor para conduzir o povo da aliança, para poder instruir o povo. Fala: olha, eu desejo participar, mas os meus pecados me impedem. Então eles consultaram o ministro ordenado para ajudá-los. E observe aqui o que Moisés fez para poder ajudar esses homens. Moisés lhe respondeu no verso número 8: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Quando algum membro, alguma pessoa deseja participar da mesa do Senhor, mas encontra-se em dificuldade, que procura o ministro ordenado, o seu dever é consultar primeiramente ao Senhor sobre essa questão. Nós encontramos aqui, na figura de Moisés, um homem que teme a Deus e deseja que a vontade do Senhor seja estabelecida sobre a vida do seu próximo. E ele consulta ao Senhor em favor desses homens. E é isso que todos os ministros deveriam fazer: consultar ao Senhor para resolver questões difíceis. Meus irmãos, e como é difícil hoje as pessoas terem fome e sede para participarem das ordenanças do Senhor. Algumas igrejas, a grande maioria da igreja evangélica, ela realiza a Santa Ceia apenas uma vez por mês.
para tentar conservar e preservar o senso de que não se deve banalizar o sacramento. Mas aquele que banaliza uma vez, ele vai banalizá-la todas as vezes que for participar. Porque o que Deus requer de nós, meus irmãos, é uma entrega do nosso coração, é a santidade do nosso coração na presença dEle, na participação da Santa Ceia. E nós vamos observar isso através da resposta do Senhor a Moisés e aqueles que fizeram essa consulta. Do verso 9 ao verso 13, o Senhor vai responder sobre essa questão. Então o Senhor disse a Moisés, observe aí no verso 9 que essas palavras são repetidas aqui no capítulo 9. No verso 1 e no verso 9, nós vemos Deus falando diretamente. Fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa do contato com um morto, ou estiverem em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Veja que aqueles que têm disposição no seu coração, mas os seus pecados os impedem de fazer naquele momento, e mesmo assim eles devem participar. Veja que no verso 11 Deus vai estabelecer quando eles vão participar. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermentos e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Veja, meus irmãos, que essas pessoas, elas deveriam participar dessa celebração, ainda que seja posteriormente. Veja, elas iriam cumprir aquele rito de purificação e no próximo mês elas realizariam a cerimônia de igual forma como foi realizada primeiramente. Ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Alguém que está na aliança, mas está cerimonialmente impuro, não deveria ser privado da celebração. Entretanto, fará apenas um mês depois, após ter cumprido com o rito de purificação. Mas Deus aqui também, meus irmãos, rejeita a adoração. Observe, entretanto, no verso 13. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Veja só, meus irmãos, aqui Deus também condena aqueles que podem participar. Ele não está cerimonialmente impuro, ele não está em uma viagem longe, ou seja, ele tem todos os pré-requisitos para a participação, e mesmo assim, deliberadamente rejeita. O Senhor disse que tal homem também será rejeitado. Aquele que deliberadamente rejeita o sacramento ao Senhor deve ser excluído da igreja. Quem rejeita o sacramento também será rejeitado por Deus. Observe que não será apenas excluído da participação dessa cerimônia, mas será excluído do povo do Senhor. Meus irmãos, aqui é um peso solene que Deus estabelece para aqueles que deliberadamente rejeitam as suas ordenanças. Pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que já foram batizadas, pessoas que estão em plena comunhão com a igreja e mesmo assim não querem participar, rejeita de forma deliberada. O Senhor diz que elas também serão rejeitadas por Ele. Quando existe um motivo justo para a participação ou não participação da ceia do Senhor? Meus irmãos, nós vemos aqui, através dessa palavra, que existe apenas 2 motivos que impediam os israelitas de participarem
dessa celebração. O primeiro motivo é eles estarem impuros. O pecado que eles não poderiam se aproximar da mesa do Senhor. O segundo motivo é quando eles estavam numa viagem que os impedia de realizar este sacramento. Então veja que nem mesmo a doença ou perseguição são motivos para não participarem da mesa do Senhor. É por isso, meus irmãos, quando alguma pessoa ela é privada da participação da ceia do Senhor, por conta de algum pecado, por tratar de algum pecado, ela é privada por algum determinado tempo, mas depois ela retorna à participação, depois que o seu pecado foi tratado. Um exemplo acerca disso: pessoas que caíram em delitos e pecados, que constrangeram a igreja, pessoas que caíram talvez no pecado da mentira, da prostituição, mas que estão arrependidas do seu pecado e desejam participar. Por vezes elas são afastadas da mesa comunhão para a reflexão, para ela possa assim aquietar o seu coração e entender que exige santidade ao Senhor para ter comunhão com o Senhor, mas logo depois do tratamento do seu pecado, ela volta a ter comunhão com o Senhor. Ela volta na participação do sacramento, ela volta a tomar assento na ceia do Senhor, porque ela passou apenas por um momento de purificação acerca do seu pecado, de tratamento do pecado. Então ela se afasta para tratar isso, mas depois ela retorna, porque o seu coração deseja estar nos átrios do Senhor, porque ela deseja participar, porque ela não quer estar longe da presença do Senhor. Então veja que Deus é favorável para essas pessoas. Elas vão participar num determinado momento, porque o seu coração almeja isso. Mas aquelas que têm todos os meios para poder participar e mesmo assim rejeita, o Senhor diz que ela será rejeitada também. Ela será retirada do povo de Israel, da Assembleia do Senhor. Diz que este homem levará sobre si o seu pecado. Ou seja, a condenação está sobre a vida dele, porque ele tem desprezado as ordenanças do Senhor. Meus irmãos, nós devemos ter prazer nos átrios do Senhor. Devemos almejar estar na casa do Senhor. Devemos almejar participar das ordenanças ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, o que o Senhor requer de nós. O nosso coração precisa almejar isso. E é isso que Deus requer na participação da Santa Ceia ao Senhor. Nem mesmo doenças ou perseguições são motivo para não participação. No princípio da igreja cristã, quando ela passou por perseguições, no período do Império Romano, em que os cristãos eram perseguidos, eram queimados como tocha humana, era colocado nos coliseus para servir como espetáculo. Mesmo diante de tamanha perseguição e oposição, eles não deixaram de cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor e viver em comunhão com o Senhor. Se você observar na história da igreja, havia as igrejas das catacumbas, em que os cristãos se reuniam nos cemitérios para poder cultuar e adorar ao Senhor. E ali celebravam a Páscoa, a ceia ao Senhor, relembrando os atos de misericórdias do Senhor sobre suas vidas. Até hoje existem gravuras, pinturas sobre o que os cristãos realizavam naquele período histórico, mostrando assim, meus irmãos, que nem mesmo a perseguição, nem mesmo a doença pode nos impedir de participar da mesa ao Senhor. Se um dia você ficar doente, acamado e precisar sentir o desejo de ter a comunhão com o Senhor e com os irmãos, solicite o ministro, solicite aos presbíteros, fale com os diáconos, comunique o irmão da igreja: olha, eu desejo participar. Converse com o pastor, ligue para o seu pastor, que ele vá até a sua casa, orará com você, vai ler a Bíblia com você, vai ministrar a palavra e os sacramentos para a edificação da sua alma. Porque, meus irmãos, nós devemos realmente aproveitar este momento de comunhão com o Senhor.
porque isso é um privilégio que nós, como povo do Senhor, nós temos. No verso 14, então, a mesma lei será tanto para o estrangeiro como para o natural. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Veja, meus irmãos, o que Deus requer aqui é a disposição do coração, se ele desejar participar. É o desejo, é a intenção do coração, é a vontade de poder participar desse sacramento. Veja que não é meramente um ritual frio, vazio de significado ou sentido. Mas o que nós fazemos aqui dominicalmente é celebrar ao Senhor com alegria no nosso coração. É trazer à nossa memória os seus atos de redenção sobre nós. Que Ele nos livrou do castigo do pecado, da ira e da maldição. Portanto, meus irmãos, nós não devemos nos cansar deste sacramento. Deus está interessado na disposição do nosso coração. Todo formalismo sem a entrega do coração não é verdadeira adoração. Nós não participamos apenas por participar, apenas por desejar fazer parte daquilo que a maioria está fazendo. Mas nós devemos participar porque nós temos uma comunhão íntima com o Senhor, desejamos isso. E se você ainda não pode fazê-lo, mas deseja isso em seu coração, veja que Deus é propício a você. Procure organizar a sua vida, procure tratar acerca do seu pecado, para poder ter comunhão com o Senhor e também com os seus irmãos. Adore ao Senhor, mesmo que seja em meio ao deserto. Aqui eles estavam no deserto do Sinai, uma região árida, seca e montanhosa. Às vezes quando fala o monte do Sinai, pensa que é um único monte, mas ali é uma região montanhosa. Nessa região árida, montanhosa, antes de entrarem na terra prometida, Deus queria ter comunhão com o seu povo, através da realização deste ritual. Isso, meus irmãos, nos ensina que mesmo no deserto que a gente pode passar na nossa vida, mesmo em momentos áridos, secos, nós devemos cultivar a comunhão com o Senhor. Somente Deus tem autoridade para instruir a cada um de nós nessa sagrada refeição. A conclusão que nós chegamos é que precisamos obedecer à vontade do Senhor, que é participar com todo o nosso coração da celebração da ceia, cultivar uma vida de santidade e nos alegrar em Deus que nos salvou, perdoando o nosso pecado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Deus tem alegria nesta ceia, pois foi Ele mesmo quem a preparou para a nossa redenção e para a nossa completa satisfação e santificação. Todos aqueles, meus irmãos, que se aproximam do Senhor, devem também se aproximar desta ordenança sagrada. Porque aqui Ele edifica a nossa alma, Ele trata do nosso coração, estabelece comunhão com os pecadores arrependidos. Que nós possamos fazer isso com entendimento, alegria no nosso coração, porque nós temos um Deus Salvador, um Deus que agiu e age com braço forte em nosso favor. Nós não somos dignos da participação dessa mesa, mas por causa do sangue de Cristo, Ele purifica o nosso pecado e por isso nós podemos participar com alegria. Que essa palavra, meus irmãos, venha de encontro ao nosso coração, que possamos sempre cultivar a alegria e esperança na participação da Santa Ceia do Senhor. Que essa verdadeira Páscoa, ela esteja sempre viva em nosso coração. Que essa celebração do Cordeiro Pascal, que nós fazemos aqui dominicalmente, e isso nós fazemos com alegria, porque Deus deseja a repetição desta aliança, onde Ele vem consertar a nossa vida,
para vivermos em santidade, em comunhão com Ele. Amém?